Hoje, no Encontro com o Autor, eu vou conversar com o jurista, militante dos direitos humanos, professor emérito e ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dalmo de Abreu Dalari. Ele está aqui para falar sobre seu livro, A Constituição na Vida dos Povos, da Idade Média ao século XXI. Olá, Dalmo, muito obrigada pela sua presença. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, participar de um diálogo que, na minha convicção, é útil como um modo de transmissão de conhecimento, mas mais do que isso, de estímulo ao respeito, ao direito e à dignidade humana. Muito obrigada. Dalmo, na obra você faz uma análise muito original do constitucionalismo, baseada numa minuciosa pesquisa, partindo da Idade Média. O que te motivou a escrever esse trabalho? Essa é uma questão que eu considero extremamente importante, porque ela, de certo modo, explica o livro tanto quanto as origens, quanto os objetivos. Quer dizer, eu, realmente um profissional do direito, militante do direito, e vendo no direito um caminho para a realização da justiça, desde o início, eu tive preocupação com a autenticidade do direito e com a eficácia do direito. E a partir daí, eu fui mergulhando na história, nas origens, gosto muito de história, e estou convencido de que o conhecimento da história é fundamental para a perfeita compreensão, inclusive, das instituições jurídicas e sociais. A maioria das instituições não é produto de uma proposta teórica, é produto da história. Então, por estas e outras razões, foi que eu me dispus, eu fui, de certo modo, espicaçado para conhecer mais da história. E houve alguns fatos interessantes que colaboraram comigo. Um deles é que há alguns anos eu fui professor de seminários em universidades dos Estados Unidos e lá eu já comecei a fazer uma pesquisa histórica e verificando que alguns aspectos da história estavam escondidos ou mal explicados, e eu queria conhecer mais. Depois disso, eu me tornei professor da Universidade de Paris, indo todos os anos a Paris, ficando lá 3 meses por ano. Descobri a Biblioteca de Paris, a Biblioteca Nacional da França, que é fantástica e que tem, inclusive, documentos originais do século XVIII, que o século XVIII é importante, que foi o momento da criação dos Estados Unidos da América, o momento em que surgiu a primeira Constituição escrita, a primeira lei chamada Constituição. E logo em seguida vem a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos e a aprovação da Constituição da França. E eu posso dizer isso, eu descobri coisas que, não sei se de boa ou má fé, têm sido escondidas. Descobri fatos, descobri personagens extraordinários, mas que me ajudaram muito a interpretar melhor os eventos, as instituições e a Constituição. Como foi que se chegou a uma lei chamada Constituição? Quais eram os objetivos, o que é que se queria com isso, o que é que se pretendeu e como foi que se usou esta lei chamada Constituição. Isso tudo tem importância muito grande porque é a caminhada da história. Hoje a gente diz, bom, a Constituição é a lei máxima, é a lei superior dos povos, mas nunca foi assim. Por que que de repente ficou assim? É que não é de repente, isso é produto de uma caminhada histórica. E o que eu verifiquei, hoje estou mais convencido do que nunca, de que a Constituição, como é concebida hoje, é produto da história. A partir de quando a natureza jurídica da Constituição passou a ser considerada? Na verdade, a natureza jurídica também foi surgindo por etapas. Sim. Quer dizer, quando se chega no século XIX, até um dado interessante, os Estados Unidos viviam completamente isolados, não exerciam qualquer influência no mundo. A França exercia. Tanto que a primeira Constituição brasileira foi baseada fundamentalmente na francesa. E os valores franceses que pesavam no mundo. E os valores franceses eram o patrimonialismo, era a escravidão, marginalização das mulheres e, consequência, um tipo de sociedade com muitas injustiças.
especialmente trabalhadores absolutamente injustiçados, jornada de trabalho que chegava a 18 horas, a família do trabalhador vivendo na miséria, nenhum acesso a cuidado de saúde, à educação, alimentando-se mal. E isto, entre outras coisas, favoreceu o surgimento do socialismo. Mas quando se chega no fim do século XIX, vai surgir dentro da Igreja Católica uma corrente que sai em defesa dos trabalhadores e que vai dar como resultado uma encíclica, que é um documento extremamente importante. A encíclica é uma carta que o Papa escreve aos católicos. E essa encíclica foi escrita por Leão XIII em 1891, chama-se Rerum Novarum. Eu tenho recomendado muito, inclusive aos meus alunos, colegas, que leiam. É um documento extremamente importante. É um documento em defesa da dignidade do trabalho e dos trabalhadores. Foi a partir daí, praticamente, que surgiu a ideia dos direitos sociais. Mas quando se chega no século XX, e é esse então o momento em que vai começar a surgir o constitucionalismo teórico, vai aparecer na Áustria uma grande figura de jurista, Hans Kelsen, que vai escrever sobre a Constituição, vai escrever sobre as normas jurídicas, e começa aí o constitucionalismo jurídico. E é justamente sobre esse novo constitucionalismo que eu quero continuar a nossa conversa, mas pode ser no próximo bloco? Sim, pois não.